Olá, voltamos aqui com o nosso segundo bloco para dar continuidade ao nosso estudo da IN 205 de 1988. Vamos lá? Nós vamos falar agora, pessoal, sobre carga e descarga. Para fins da Instrução Normativa 205, carga quer dizer o quê? A efetiva responsabilidade pela carga e uso de material pelo seu consignatário. Então, aquele material, ele está na carga de quem? Acredito que vocês já tenham ouvido isso. O notebook está na carga de quem? Está na carga de fulano, né? Ou seja, está na responsabilidade dele, né? Ele está responsável tanto pelo uso quanto pela guarda daquele material. E a gente vai ter a definição de descarga, quando há a transferência da responsabilidade da carga. Então, um exemplo bem fácil para vocês guardarem essa questão da carga e da descarga. Nosso exemplo do notebook. Determinado servidor público, né, você passou na prova, né, que você tanto quis, foi nomeado, está lá trabalhando como servidor público. Você vai receber, né, naquele setor específico, eles determinam que você vai receber um notebook para quando você fizer as suas viagens a trabalho. Então, você vai assinar um termo de responsabilidade onde a carga daquele notebook vai ficar sob a sua responsabilidade. Então, você é responsável pela guarda e pelo uso daquele notebook. Qualquer coisa que acontecer com ele, você precisa comunicar imediatamente ao seu setor, né, ao seu órgão. Então, você tem a carga daquele notebook. Digamos que passou um tempo, você não vai mais realizar viagens a trabalho, então você não precisa mais daquele notebook. Então você devolve aquele notebook e é feita a descarga, né? Sai a carga da sua responsabilidade e aí viu que tem necessidade de passar para um outro colega, um colega seu lá do seu setor, ele vai passar a viajar a trabalho no seu lugar. Então, a carga daquele notebook sai da sua responsabilidade e ela é transferida para esse seu colega. Então, a descarga, né? É estranho esse termo, mas é muito importante a gente compreender para fins da IN 205 o que quer dizer essa carga e descarga de material. Está na minha carga, quer dizer que está sob a minha guarda, eu sou responsável pelo uso daquele material. Saiu da minha carga, acontece a descarga e esse material é dado carga para ele, para uma outra pessoa. No caso do exemplo, o seu amigo lá também servidor público. Tá bom? Então vamos voltar aqui no slide para a gente ver, né, que toda movimentação de entrada e de saída, ela tem que ser registrada, tá? De qualquer material. Então, quando o material ele vai ser considerado carga? No almoxarifado, com o registro e após o cumprimento das formalidades de recebimento e aceitação. Quando for doação, cessão ou permuta, o respectivo termo ou processo da carga daquele material. E o material produzido no órgão é aquele processo regular com base na apropriação dos custos. Quando a gente fala de descarga, essa descarga ela tem que ser precedida de um exame, do exame do material. E esse exame é feito por uma comissão especial e será baseado em um processo regular, onde essa comissão especial ela vai examinar o material e ela vai ter acesso a esse processo para ver detalhes desse material, a descrição, estado de conservação, preço, data de inclusão em carga, tá? Então, no momento da descarga, acontece esse exame aqui do material para ver se ele foi devolvido ali para o almoxarifado ou para o setor, né, que passou a responsabilidade desse material, para ver se ele foi devolvido em condições de uso, né? Pode ter acontecido alguma pequena avaria ou alguma outra coisa, mas não pode haver problemas nesse material que prejudiquem o uso dele,
Caso tenha, a própria comissão especial vai analisar e aí existe todo um processo de apuração, né, dessas possíveis avarias e de responsabilidades também, tá? Mas isso não é tratado na Instrução Normativa 205. O que a gente tem é esse conceito de o que é carga e o que é descarga, tá bom? Seguindo aqui, a gente vai falar sobre saneamento de material. O que é o saneamento de material? É a otimização física dos materiais em estoque ou em uso, decorrente da simplificação de variedades, reutilização, recuperação e movimento daqueles considerados ociosos ou irrecuperáveis, bem como a alienação dos antieconômicos e dos irrecuperáveis também. Tá? Então, os estoques, eles devem ser objeto constante de revisões e de análises, para poder identificar quais são aqueles itens que estão ativos e os itens inativos. Os ativos são aqueles que são requisitados regularmente em um dado período estipulado pelo órgão ou pela entidade. E o item inativo são aqueles que são movimentados em um certo período, que é estipulado pelo órgão ou entidade, e comprovadamente desnecessários para a utilização nestes órgãos e nessas entidades. Tá? Então, essa questão do saneamento do material é você ter a análise desses materiais, para você ver, serve, não serve, está ocioso, vamos fazer com que ele seja utilizado. Ah, ele é irrecuperável? É antieconômico consertar? O que eu vou fazer? Né? Então, esse saneamento do material faz parte da gestão do almoxarifado, até mesmo para poder, a gente sabe que material em estoque, material que não está sendo utilizado, ele gera custos e tanto a administração privada e a própria administração pública, o que elas querem fazer? Elas querem reduzir custos. Por isso a necessidade de haver esse saneamento de material, tá? Que é a expressão utilizada na IN 205. Caminhando aqui, a gente continua nessa temática do saneamento de material e a gente vai ver quais são as competências do setor de controle de estoque, né? Quais são as competências quando se trata de saneamento de material? E nós listamos aqui o que a IN 205 traz para a gente. Competência do setor é determinar método e grau de controles a serem adotados para cada item, porque cada item tem a sua especificidade, tem a sua complexidade e os itens, por conta disso, não podem ser tratados e controlados da mesma forma, né? Então, geralmente os almoxarifados têm vários tipos de materiais, né? Se fosse um almoxarifado que tivesse apenas um item em estoque, seria muito fácil, né, designar um método de controle, fazer esse controle. Mas, como existem vários tipos de material, é necessário determinar um método e o grau de controle que vai ser adotado para cada um daqueles itens do almoxarifado. Outra competência, manter os instrumentos de registro de entradas e saídas atualizados. Se for sistema, manter o software atualizado. Se for um controle manual, que a gente tem visto cada vez menos, né, manter esses dados atualizados. Porque senão, o que acontece? Lá na hora do inventário, vai dar problema. Ou então, quando bater um órgão aí fiscalizador para fazer um inventário, para solicitar, né, em auditoria um inventário, vai haver problema também. Então, instrumentos de registro de entrada e saída sempre atualizados. Promover consistências periódicas entre registros efetuados no setor de controle de estoque, registro dos depósitos e existência física do material na quantidade registrada. Outra competência, identificar o intervalo de aquisição para cada item e a quantidade de ressuprimento. Para quê? Para não deixar que aquele item falte naquele órgão e que prejudique, seja
uma produção, seja a prestação de um serviço específico. Emitir os pedidos de compra do material rotineiramente adquirido e estocável. Então, é competência do setor de controle de estoque emitir esses pedidos de compra para o setor de compras. Lembrando, almoxarifado não realiza compra. Ele manda a requisição de compra para o setor responsável por compras daquele órgão ou daquela entidade. Outra competência é manter os itens de material estocáveis em níveis compatíveis com a política traçada pelo órgão ou entidade. Então, cada órgão ou entidade tem a sua política de estoque, sua política de administração de materiais. Então, sempre manter esses itens de material estocados nesses níveis que sejam compatíveis com o que foi determinado na política. Identificar e recomendar ao setor de almoxarifado a retirada física dos itens inativos por obsolescência, danificação ou perda das características normais de uso e comprovadamente inservíveis. Então, o setor de controle de estoques deve identificar e recomendar ao setor de almoxarifado que ele faça, digamos assim, essa limpa para que não haja prejuízos, para não deixar material parado e isso acabar causando, danificando outros materiais também. Tá? Então, aqui são as competências do setor de controle de estoques, que é muito importante que vocês guardem também. Temos aí as competências do setor do controle de estoque que a gente viu, mas existem tipos de controles, né? Vários tipos. E ter vários tipos de controle vai ampliar a possibilidade de fazer uma gestão com mais eficiência. Principalmente quando há o quê? Uma quantidade e uma diversidade elevada de materiais, de bens, de itens. Foi aquilo que a gente falou, né? Então, se eu tenho vários tipos de controle, eu tenho mais flexibilidade para gerir com mais eficiência os itens que eu tenho ali em estoque no meu almoxarifado. Tá? Então, quais são os tipos aqui de controle? A gente vai ter registro de pedidos de fornecimento, a gente vai ter o acompanhamento periódico e a gente vai ter o acompanhamento a cada movimentação de material no almoxarifado e na saída do almoxarifado para os setores que solicitaram aquele material. Então, esse registro de pedidos de fornecimento, esses pedidos são as requisições. Então, um determinado setor faz uma requisição de material, faz um pedido de fornecimento de material. E esses registros, eles são feitos lá para poder controlar os estoques, né? Eu tenho esse controle do que foi pedido, do que eu forneci, do que entrou, do que saiu de dentro do estoque. Tá? Então, esses são os 3 tipos de controle que a IN 205 traz aí para a gente. Seguindo aqui, a gente vai falar sobre a movimentação e o controle, bem como as competências do Departamento de Administração ou unidade equivalente. A gente vai ver aqui que são pontos bem específicos, não tem muito mistério, também não vai ter muita coisa para a gente comentar, porque a IN ela é muito direta no que ela diz, ela não abre margem para muita interpretação não, tá, pessoal? Então, vocês não vão ter dificuldades no estudo desse normativo. Da movimentação e do controle. Movimentação entre o almoxarifado e outro depósito ou unidade requisitante. O registro ele é obrigatório em instrumentos de controle. Então, se eu vou movimentar materiais, eu preciso registrar essa movimentação. E isso vai acontecer por meio dos seguintes instrumentos: guia de transferência,
né? Porque se eu estou movimentando entre almoxarifados e depósitos e unidades requisitantes, eu tenho guias de transferência. Notas de requisição, que são os pedidos que são recebidos, e outros documentos aí de descarga de material, vai depender aí do processo que foi solicitado, tá? Mas para movimentação entre almoxarifado e outro depósito ou unidade requisitante, os 3 documentos principais, os 2 principais são a guia de transferência e a nota de requisição, mas podem haver outros documentos de descarga também. As competências do Departamento de Administração ou unidade equivalente, nesse caso de movimentação e controle, vai ser supervisionar e controlar a distribuição racional do material requisitado. Por que distribuição racional? O material ele foi requisitado ali e essa distribuição ela tem que ser feita exatamente da forma como foi requisitada, né? Então, se foi requisitado 100 unidades para cada 3 unidades, eu não posso entregar 80 para um e 100 para o outro e para outra quantidade qualquer, né? Eu tenho que fazer isso de uma distribuição racional de acordo com o que foi pedido. E isso é uma competência do Departamento de Administração. E promover cortes necessários nos pedidos de fornecimento em função do consumo médio apurado com base em série histórica. E por que que isso pode acontecer, pessoal? Porque não é simplesmente um setor chegar e pedir uma quantidade da cabeça deles de material. Então, existe uma série histórica de pedidos, né? Por isso o registro, né, de entrada e saída de material. Por isso, um dos controles é você manter o registro dessas requisições, desses pedidos, né, de material. Por quê? Porque digamos que um determinado setor, ele tem lá na série histórica, ele tem como padrão a cada 2 meses pedir uma caixa com 50 canetas esferográficas, um exemplo, né, a cada 2 meses. De repente, chega um pedido de 3 caixas, cada uma com 50 unidades, então 150 canetas. Por que que eles precisam de 150 canetas se a cada 2 meses, durante um bom tempo, eram sempre 50 canetas? E aí vai se apurar por que da necessidade desse pedido. Vai ter um evento, vão ser distribuídas canetas, o que foi que aconteceu? E aí uma das competências do Departamento de Administração é promover esses cortes desnecessários. Para essas quantidades que fogem ali da série histórica, que não tem justificativa. Ou alguém digitou o pedido errado, ou está acontecendo alguma coisa ali que precisa ser apurada. Tá? Então, não é simplesmente pedir por pedir, né? Precisa haver uma racionalidade dentro desse pedido e o Departamento de Administração ele pode, então, fazer cortes necessários caso ele veja que tem alguma coisa errada e não justificada para aquela quantidade que fugiu ali daquela série histórica de pedidos. Tá bom? Então, vamos continuar aqui. E vamos falar sobre os inventários físicos. Inventários físicos, lá na IN 205 diz que é um instrumento de controle para verificação de saldos de estoques nos almoxarifados e depósitos. Então, é você fazer uma contagem, né? O inventário nada mais é do que você contar o que você tem em estoque e ver se o que você contou bate com aquilo que está registrado. Qual é a finalidade dos inventários físicos? Ajuste dos dados escriturais de saldos e movimentação dos estoques com o saldo físico real nas instalações de armazenagem. Exatamente isso que a gente falou, só que com outras palavras, né? Análise do desempenho das atividades do encarregado do almoxarifado por meio dos resultados obtidos no levantamento físico. Então, não é apenas só a verificação física dos itens em estoque. A gente vê que o desempenho das atividades, né, executadas ali pelo responsável pelo almoxarifado também são verificadas no momento do inventário físico.
levantamento da situação dos materiais estocados em relação ao saneamento dos estoques. Tenho materiais ali que estão ociosos, obsoletos, são irrecuperáveis, né? Então, levanta-se aí essa situação e vê o que pode ser feito, o que tem que ser descartado, o que ainda vale a pena consertar, o que pode ser colocado em uso porque está ocioso ali dentro do almoxarifado. Levantamento da situação dos equipamentos e materiais permanentes em uso e necessidade de manutenção e reparos. Também é o momento de ver se aqueles notebooks que estão parados ali, eles precisam de manutenção, eles precisam de atualização. São coisas feitas também, são finalidades também do inventário físico. E por último, a constatação de que o bem móvel não é necessário naquela unidade. Então é o levantamento aí do saneamento do estoque, né? A gente vê se aquele bem é necessário mesmo ali ou ele pode ser aproveitado em outra unidade, tá? Então essa é a finalidade dos inventários físicos. E aqui a gente vai ver alguns tipos de inventários físicos, né? A gente vai ter os inventários físicos que são feitos anualmente, e eles são feitos para comprovar a quantidade e o valor dos bens do acervo de cada unidade gestora em 31 de dezembro de cada exercício. A gente tem inventário inicial, que é realizado quando? Quando uma unidade gestora ela é criada, né, para poder identificar e registrar os bens que estão sob responsabilidade dessa unidade gestora. Chamado de inventário físico inicial, porque a unidade gestora foi criada naquele momento, né? Então eu não tenho como fazer um inventário físico com base no inventário físico do exercício anterior, porque aquela unidade não existia. Então, por isso, o inventário físico inicial. O inventário físico de transferência de responsabilidade é realizado quando a mudança do dirigente de uma unidade gestora. E aí o que acontece? Aquele gestor, ele é responsável por aquele setor, por aquela unidade. Então tudo que está ali é de responsabilidade dele também. Ele é responsável por todo aquele órgão. Quando ele sai desse órgão, acontece a transferência de responsabilidade. A responsabilidade que estava na carga dele como gestor daquela unidade passa para o gestor que veio assumir o lugar dele. Então, isso também é um tipo de inventário físico, tá bom? Voltando aqui, a gente vai ter o de extinção ou transformação, que é realizado quando da extinção ou transformação da unidade gestora. Então, aquela unidade gestora, ela vai ser extinta, ela vai terminar. Faz o inventário físico e determina-se ali para onde aqueles materiais vão. Ou então ela é transformada, né, seja nas suas competências, ou ela vai passar a ter outro nome, ter outras responsabilidades, não sei, ela vai passar por uma transformação. Precisa fazer um inventário físico também. E o inventário físico eventual é aquele realizado em qualquer época, por iniciativa do próprio dirigente daquela unidade gestora ou então de um órgão fiscalizador, né? Então a CGU quer fazer ali o inventário, está fazendo uma auditoria e pede um inventário físico do mobiliário daquele órgão. Vai ter que ser feito ali aquele inventário em função daquela auditoria, independentemente se lá no final do ano já é feito periodicamente o inventário físico. Tá bom, pessoal? Então esses são os tipos de inventário físico que a gente tem na Instrução Normativa 205 e que acontecem dentro da Administração Pública Federal. Aqui nós vamos dar uma parada, encerrar esse nosso segundo bloco, né, de estudo da IN 205, e nós vamos voltar com o terceiro e último bloco, vendo mais alguns tópicos da IN 205 e também vamos resolver alguns exercícios. Até lá!